Olá, vida sistêmica! Voltando aqui para mais um podcast para que você consiga ter, através dos ensinamentos da filosofia da visão sistêmica familiar, uma vida mais leve, mais produtiva, mais próspera, mais ajustada entre os desafios e a parte leve, os desafios e a parte leve, para que você tenha força para conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Enquanto a gente está aqui nesse universo, nesse país, na nossa família, é para isso que eu estou aqui e trago os podcasts semanalmente para vocês. Bom, semana passada a gente falou sobre o que são as crenças limitantes, por que é tão difícil a gente ficar frente a frente com as crenças limitantes que vêm, que são forjadas aí pelo nosso sistema familiar e os membros da nossa família. E hoje a gente vai conversar sobre como então partir para ação, como então ter uma vida mais autêntica e livre dos padrões da nossa família que se repetem geração por geração, das crenças que limitam a nossa atuação como seres humanos dentro e fora da nossa família, do nosso sistema familiar, certo? Bom, eu separei 7 passos que eu vou falar rapidamente de como eu acho. Depois eu vou deixar no texto descritivo do vídeo esses passos para vocês poderem acessar e fazerem anotações. Mas, como então a gente pode realmente ter uma vida autêntica, uma vida que é nossa, uma vida que a gente fala: "Bom, eu fui lá, eu decidi, eu errei, eu acertei, eu dei conta do que fazer quando eu errei, eu dei conta do que fazer quando eu acertei, eu recalculei a rota, mas essa é a minha história, é a minha vida". Isso sim é autenticidade, a gente usar os recursos que a gente tem, usar a experiência dos nossos antepassados, o preço que eles pagaram, e então decidir, bom, agora que a vida está comigo, agora que eu sou adulto, agora que eu estou nas rédeas, eu faço algo de bom com isso. Mas para que a gente consiga efetivamente sair dos padrões das crenças para uma vida mais livre e autêntica, primeiro, a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa saber de onde a gente vem, de onde a gente parte, quem somos nós. Uma pessoa que está fazendo esse processo aos 20 anos, uma pessoa que está fazendo aos 40, uma pessoa que está fazendo aos 60, são pessoas em si, no ciclo da vida, muito diferentes, com experiências diferentes, com expectativas diferentes, com vivências diferentes, dentro da família e no mundo. Então, o primeiro passo é que a gente tenha muito consciente quem somos, de onde viemos, e isso acontece quando a gente mergulha no autoconhecimento, nas diversas ferramentas que estão aí disponíveis hoje. Coaching, terapia, constelação familiar, leitura de algum livro, algum processo terapêutico que você já tenha passado. Segundo, é a gente aprender a se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira aberta, para que a gente possa passar para as pessoas da nossa família que não é sobre elas, não é uma desaprovação de como elas conduziram a vida até aqui. É apenas uma escolha nossa de conduzir a nossa própria vida de uma outra maneira, de uma maneira que a gente não sabe se é certa ou se é errada, qual vai ser o resultado final, mas a maneira com que a gente se sente livre e autêntico. O terceiro ponto é estabelecer limites, aprender a dizer não. A gente só consegue ter uma vida mais leve, uma vida mais autocentrada em nós, sair desse papel de vítima, quando a gente também diz não para as pessoas que passam dos limites na questão da convivência, na questão dos relacionamentos, na questão do trabalho, na questão da vida amorosa, dos filhos. A gente acha sempre que limites têm a ver com filhos, mas muito pelo contrário. É muito mais difícil colocar limites, por exemplo, na convivência dos nossos pais, dos nossos irmãos, do que dos nossos próprios filhos. Então, saber até onde você tem forças, energias e condições naquele momento para ir é importantíssimo. Senão a gente fica pegando a nossa energia, algo que nos é tão raro, que nos é tão difícil, a gente sai distribuindo aí e não sobra absolutamente nada para a gente, para o nosso processo interno.
O quarto passo é procure ajuda profissional de alguém que vai poder te ajudar a passar por esse processo, a caminhar nessa jornada. Via de regra, essa pessoa profissional que vai te ajudar passou por aí, esteve aí e pode te dizer: olha, vem comigo que eu facilito o seu caminhar, eu facilito o seu processo até aqui. Eu não sei todas as verdades, a sua vida é a sua, as suas decisões cabem a você, somos dois adultos, mas eu posso te conduzir com algumas ferramentas que eu já possuo, que eu já tenho e que você pode se beneficiar dela. Esse é o papel de um mentor, de um terapeuta, é assim que eu conduzo os atendimentos com os meus clientes. O quinto ponto é: crie uma nova mentalidade. Seja uma nova rotina, seja através de mantras poderosos, onde a gente troca algumas palavras por eu nunca pensei nisso, eu não tenho expectativa, eu não mereço, por eu quero tentar, eu quero ver se eu consigo. Eu vou me esforçar para isso dar certo. Eu vou ser a primeira da minha família onde isso vai acontecer. Então, mude sua mentalidade, a nossa mentalidade, para algo novo, para algo que veja e crie efetivamente possibilidades na vida. Vamos sair lá daquela mentalidade de escassez, aquele discurso que a gente nem percebe, mas que a gente fala tanto. Isso só acontece comigo, todo mundo tem menos eu, todo mundo consegue menos eu. E isso com certeza não traz nada de positivo para a gente. O sexto ponto é: fique muito preparado para resistência familiar. Quando você começar o seu processo de ter, sim, um desapego a essas crenças que limitam todos os membros da sua família, principalmente os seus irmãos, a gente está falando desse ciclo mais imediato, né? Pessoas, adultos que foram criados pelos mesmos pais, ou pelo menos por um dos pais, ou estão ali na mesma rotina, essas pessoas vão começar a ver a sua mudança positiva e isso vai refletir nelas, vai incomodar a elas, não porque talvez elas não queiram que você passe por esse processo, que você cresça com esse processo, mas porque tem a ver com elas. Elas vão olhar para você e vão falar: nossa, como que ela consegue e eu não consigo? Como que ela tem força para dizer não para uma festa familiar que vai ser prejudicial, que vai esgotar aquela convivência e eu vou lá e não consigo dizer não e me chateio e brigo com meu marido porque ele foi e volto para casa mais esgotado do que eu já fui. Então, prepare-se para a resistência das pessoas. Mas, outra dica, e essa é uma dica de ouro, uma dica bônus: não queira catequizar ninguém, não queira lá convencer ninguém que essa é uma boa mudança, que esse é um bom caminho. Arraste essa pessoa pelo seu exemplo. Quando ela te perguntar: olha, tô vendo que você tá diferente, tô vendo que você tá mais livre, que você tá mais feliz, que você tá mais brilhante, aí sim você diz qual é o processo que você tem passado. E aí ela decide se ela quer ou não. A gente não vai lá pregar na porta de ninguém: olha, vem cá, deixa eu te falar o que eu tô fazendo de legal com a minha vida, porque isso serve para você. Isso é uma afronta, isso é quebrar completamente as ordens da ajuda que eu já falei para vocês aqui também. E por último, e mais importante, tenha coragem. Não ache que vão ser só momentos de alegria, de descobertas maravilhosas, de leveza, de flutuação nas nuvens. Não é assim que acontece o processo de crescimento, de expansão de consciência, especialmente o processo sistêmico. Quando a gente fala de autoconhecimento, são altos e baixos, são ciclos de luz e sombra, de questionamento e de entendimento. Então, tenha coragem para passar por esse processo. Isso é muito importante, é imprescindível para o sucesso de como, então, ser uma pessoa mais autêntica e livre. Bom, eu sei que vocês gostaram, eu sei que pode parecer uma informação trivial, mas não é, a gente não para pensar nisso. Se você gostou, não deixa de ir lá no @Vida Sistêmica no Instagram e me seguir. Lá eu consigo conversar com vocês, a gente troca perguntas, respostas, comentários, é muito interessante. E venha para os meus atendimentos de constelação familiar,
de acompanhamento sistêmico, onde a gente constela e fica ainda mais 2 encontros juntos, ou o processo de mentoria, que são 5 encontros, onde a gente destrincha muito mais áreas da sua vida, certo? Instagram, @Vida Sistêmica, me escreve lá que a gente continua conversando. Até semana que vem no próximo podcast. Um beijo!